importantes ali do movimento que a gente conhece como iluminismo, né? E foi ele também um dos precursores e mais importantes que influenciaram na Revolução, chamada Revolução Francesa. O Montesquieu, ele era contra o regime que existia naquele período, que era a monarquia, porque ele percebia que, vocês vão ver melhor daqui a pouco sobre os conceitos, que toda aquela relação de poder que era, né, a configuração da monarquia na época favorecia, infelizmente, as injustiças, a corrupção, tá? E como iluminista que ele era, ele tendia a pensar que, né, a razão é a forma mais eficaz de se organizar politicamente um regime, e a partir dessa organização racional é que o ser humano poderia buscar uma sociedade melhor, mais justa e tudo mais. Tá? Então, o que ele vai fazer? Na obra O Espírito das Leis, ele vai buscar entender, investigar exatamente quais são os fundamentos das leis, porque as leis são a base de todo qualquer Estado, né, como a gente já viu. Então, quais são os fundamentos, né, das leis? Contrapondo aquela visão mais arcaica, mais antiga, aquela concepção monarquista de lei do período medieval, né, que juntava ali religião e política, por uma visão, né, revolucionária da lei, uma visão de lei muito mais científica, né? Era isso que ele queria entender. E claro, com toda a influência lá dos pensadores daquele período, principalmente a influência da física newtoniana, ele queria buscar entender na obra O Espírito das Leis como que as leis são criadas, nessa relação entre causa e efeito, né? Então, ele queria compreender, né, como que as boas, as leis que favorecem a sociedade, as leis que são positivas, ou seja, aquelas leis que são realmente boas para a sociedade, como elas são criadas. Ok? E aí, galera, ele percebeu o seguinte, que existem fatores que vão determinar a criação das leis, que são determinantes para que uma sociedade crie leis. Fatores como território, o clima, o comércio, a cultura, né? São todos fatores que vão determinar, né, na criação das leis de um determinado povo. Por isso que as leis elas têm muita relação com o ambiente, com a geografia, com a cultura, a antropologia, né? Tudo isso vai influenciar na criação das leis. E ele percebeu isso claramente na obra O Espírito das Leis, né? E aí ele percebeu o seguinte, que todos os regimes políticos eles vão ter como fundamento o poder de criar leis, de aplicar essas leis e de julgar essas leis. E isso, muitas vezes, estando na mão de uma pessoa só, de um grupo de pessoas, vai favorecer a corrupção. Então, o que ele pensou? Bom, tende a haver um regime que separe esses poderes, né, para, né, que esse poder possa ser mais bem exercido de forma mais equilibrada. E aí, aonde que ele vai buscar, galera, essa tripartição dos poderes, né? Através do John Locke, né? O inglês John Locke vai mostrar, através da sua análise política, né, da divisão dos poderes, e como isso influenciou na monarquia parlamentarista inglesa, né? Ele vai buscar essa influência. Ok? Então, muitas pessoas pensam, não, foi o Montesquieu que criou essa tripartição dos poderes. Não, já existia em John Locke. Montesquieu vai, né, incorporar essa visão para a sua filosofia política. E aí o que ele queria buscar? Exatamente essa separação harmônica, né, entre esses poderes. Lembrando, galera, que sempre a política vai estar atrelada ao poder. Portanto, quando ele propõe lá a divisão dos três poderes, ele quer um sistema no qual o poder detenha o poder. Compreende? O poder detém o poder. Tirei aqui uma frase dele para a gente interpretar. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. E daí que ele pensa, né, nessa divisão dos três poderes, com base em lei. Quem vai escolher os representantes em pelo menos dois desses poderes? Os cidadãos. No poder judiciário, como é uma questão mais técnica, os cidadãos não têm o poder de escolha, né? Porque é uma questão técnica. O indivíduo tem que ter conhecimento para poder chegar a esse poder, né? Conhecimento prévio. Já nos outros dois poderes,
executivo e legislativo, quem escolhe, né, o representante dele nesses poderes é o cidadão, ok? E aí ele faz essa divisão, como eu já disse a vocês, para que haja equilíbrio, para que o poder detenha o poder, né? Então vamos ver qual a função de cada um desses poderes. O executivo tem a função de aplicar e administrar, ou seja, ele vai administrar de acordo com a lei, né? E sozinho ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai precisar de assessores, ele vai precisar de ministros, de secretários, para que ele possa cuidar de tudo isso que faz parte do executivo, como saúde, educação, segurança. É como funciona no Brasil, de acordo com os níveis, né? No Brasil funciona nos níveis municipal, estadual e federal. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente fala de educação, né? Quem é responsável pela educação das escolas, dos colégios de ensino médio? Os estados, colégio estadual. Pode ser que existam institutos, como os institutos federais, e aí a responsabilidade é do governo federal. Mesma coisa acontece com as universidades. Universidade estadual, universidade federal. As escolas de nível, né, de fundamental mais básico, né, e as creches são responsabilidade dos governos, prefeitura, ou seja, do governo municipal. Perceberam? E assim com todas as outras questões. Segurança, a mesma coisa. Existem o guarda municipal, né, geralmente guarda patrimonial. E aí, polícia civil, militar, responsabilidade do governo do estado. Polícia federal, responsabilidade do governo federal. Isso tudo faz parte do executivo. E do outro lado nós temos o legislativo. Qual que é a função do legislativo? Criar leis e normas aos cidadãos e às instituições públicas, né? Votar projetos, investigar através das CPIs, votar leis orçamentárias, né? Então, por exemplo, é possível que os vereadores, que são representantes do legislativo em nível municipal, aumentem seus salários, lei orçamentária? É possível. A questão é ético ou não, né? E aí eles têm que debater para chegar a um consenso, né? Então essa questão do poder, né, ela está atrelada muitas vezes à responsabilidade do cidadão em escolher bem seu representante, né? E por fim o judiciário, né, ele vai, depois que o legislativo propôs uma lei, o executivo aprovou o projeto de lei, e aí ele vai fazer parte das leis da base do Estado e o judiciário vai julgar a partir de leis já criadas. É assim que funciona, galera, o nosso sistema político, o sistema político brasileiro. Tá? Professor, por que lá em nível federal o legislativo é de modo bicameral, que é a Câmara, os deputados e Senado, para que não haja disparidade de poder em relação à quantidade de pessoas. Os deputados federais, galera, são escolhidos através do número de habitantes e os senadores são 3 por estado, ok? Então, certamente seria muito injusto com os estados que têm menos habitantes se fosse só a Câmara dos Deputados, ok? Porque é por número de habitantes. Então, os estados que têm mais habitantes teriam mais representantes, né, no legislativo. Então, por isso que existe de modo bicameral, ok? Então, o Senado, 3 por estado. E os deputados federais são escolhidos pelo número de habitantes, para ter um equilíbrio também nessas questões. Tanto é, galera, tudo que passa no nível federal, ele tem que passar pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado, para que seja aprovada ou não pelo Executivo. Tranquilo? E como sozinho um executivo não consegue trabalhar, ele precisa da ajuda de ministros para cuidar, ou de secretários, assessores, para cuidar de todas essas pastas aqui. Ok? E aí eu tirei algumas frases para a gente interpretar do Montesquieu para finalizar a nossa aula de hoje. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Não esqueçam disso, galera. Você é livre para fazer tudo o que as leis permitem. Essa perspectiva de liberdade que é proposta pelo filósofo. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. O que ele quer dizer com isso? Que se é permitido o indivíduo ir contra as leis, é permitido o indivíduo ser injusto na sociedade, isso pode ser abertura para males ainda maiores dentro dessa mesma sociedade. A tentação do poder é o abuso que ele incita, né? O que significa isso? Se você está num poder e se você se sente à vontade, né, para fazer o uso errado daquele poder, é isso que é o perigo.
Né? Por isso que é necessário um sistema onde o poder detém o poder. Né? Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. O princípio da legalidade, o princípio das leis, fundamenta-se principalmente na justiça e não em outros interesses que possam dela surgir, a não ser a justiça. Né? É isso que ele quer dizer quando, quando um político se propõe a criar leis, né, galera? Quando um político ele está lá no poder legislativo. Então ele não tem que se preocupar em interesses particulares para criar uma lei, para criar um projeto de lei, para votar uma lei orçamentária. Né? Ele tem que se preocupar com a justiça, que é o mais importante para a sociedade. Não estou dizendo que isso não aconteça, tá, galera? Na prática. Mas aqui quando nós estamos em teoria, ele tem que se preocupar com questões de justiça, né? E não com, muitas vezes, o que a gente vê na política, como lobismo, com influência e tal. Qualquer homem é capaz de fazer o bem a outro homem, mas contribuirmos para a felicidade de uma sociedade inteira é parecermos-nos com Deus, com os deuses. Né? O que quer dizer com isso? A importância de se fazer política no sentido positivo, o interesse coletivo, nos faz homens melhores, né? E, consequentemente, nos faz com que a sociedade também seja melhor. Galera, alguma dúvida aí em relação a essa teoria do